Fala Potência, mais um Potência Podcast. Agora nós estamos de casa nova, Carlos Jorge. Meu Deus, é uma mansão isso aqui, Diz mano. aí, velho, que massa. Agora a gente tem paredes pretas de cimento queimado aqui. Temos o cenário agora azulzinho, diferente. E estamos muito felizes aqui de trazer para você mais um conteúdo que vai se tornar mais uma mentoria gratuita para você que está ouvindo a gente. Rapaz, aqui a gente só trabalha com grandes potências, seja de onde for, né? Do ativista cultural, do empreendedor social, do intraempreendedor, até das figuras públicas também, né? Políticas também. E hoje nós temos a honra de tê-lo aqui, né? Uma pessoa carismática, Que luta pelo jovem. gente boníssima, né? Ela também é polêmica, Ela mas... já quis ser presidente do Brasil quando era criança, que eu vi aqui, rapaz, é a utopia e ela é idealista, ela vai pra cima mesmo, quer nem saber. Estamos falando de quem? Seja bem-vinda, Amanda Mendonça, aqui ao Potência Podcast. Muito obrigado. Gente, prazer enorme estar aqui, né? Abrindo esse novo cenário, esse novo momento, essa mansão que de fato está linda. E é uma gratidão poder estar aqui junto com vocês. Show de bola. No patrocínio da Conecta Automação, e agora a gente tá aqui na Conecta Automação, de Rapaz, verdade. a melhor empresa de todas. Já ganhou o Brasil e em breve vai ganhar o mundo, se Deus quiser. O patrocinador acredita tanto no projeto que a gente veio pra dentro dele agora. Negócio é sério, o SUI é tudo novo aqui, Eu gosto mano. desse patrocinador que eu tenho até tatuado na minha pele aqui, ó. É boa. Conecte, pessoal, automação industrial aí, faz a contratação dessa mega empresa. E qual é o arroba da Conecte? @Conecte Auto, você segue lá e vê lá todo o conteúdo do que a gente vende. Opa, o nosso patrocinador, que sou eu. O que a gente vende é uma empresa de automação que já vendeu seus produtos para mais de 10 estados. A empresa do menino do Vegel. Rapaz, orgulho demais. E também você que quer patrocinar o Potência Podcast, venha para nós aqui. Estamos de casa nova, qualidade, a sua marca aqui vai ser muito bem posicionada e mostrada para o mundo todo em todos os canais aí. Isso é verdade. Amanda, eu sempre gosto de iniciar esse podcast sempre com a mesma pergunta. Uma pergunta introspectiva, que traz o você para você mesmo. Nossa. Quem é a Amanda Mendonça? Amanda Mendonça é uma sonhadora. É uma menina, tem jeito de menina, mas tem um coração de uma mulher. Forte, corajosa, determinada. É um trator. Que tiver pela frente, ela passa por cima. Caraca. Nossa, mãe. Já gostei, cara. Fiquei com medo dela, mano. Já gostei. Gostei da personalidade da Amanda. A Amanda, ela tem um envolvimento político muito forte, né? Junto na defesa do jovem, eu vi aqui na nossa pauta. É muito interessante esse trabalho, né, Carlos Jorge? E figuras como ela, né, eleva a autoestima da juventude porque torna essa geração protagonista dos grandes feitos sociais, seja no cenário da política, seja ela partidária ou não. E essa eu acho que é a maior das mentalidades, né? Tornar a nossa geração, principalmente a juventude, tirar de um ostracismo, da subserviência, né? E realmente ir para o protagonismo, liderar grandes transformações sociais, que no futuro de qualquer transformação que a gente queira, o jovem tem que ser o centro das atenções. E a Amanda faz muito bem isso. Mas conta aí Como surgiu, né, esse interesse pela política? É engraçado que você falou, né, no começo, que quando eu era pequena, de fato, eu sonhava em ser presidente do Brasil. Eu nem imaginava o que era viver com a faca no pescoço, né? Eu nem suspeitava o que de fato era ser um político. Só que como todo jovem, adolescente, você vai crescendo, você vai vendo as notícias, você vai vendo envolvimento político, o cenário, como que acontece, e você vai se desencorajando. Então, aquele sonho, para mim, passou a não fazer mais sentido. Não me via mais dentro da política. Mas eu sempre fui uma sonhadora, então eu começava a pensar, o que eu quero ser da minha vida? Eu quero ser uma atriz, eu quero ser modelo, eu quero trabalhar com esportes, o que eu quero fazer da minha vida? E comecei a estudar um pouquinho sobre, eu posso ser atriz? Isso é uma coisa que eu nunca falei. Eu posso ser atriz? E aí, quando eu tinha, acho que uns 10 anos, 11 anos, eu lembro que eu fui pro computador e eu comecei a procurar casas, porque eu sabia que em Maceió eu não poderia ser atriz, eu queria ir para São Paulo. E eu comecei a pesquisar as casas, eu dizia, pai, será que a gente pode ir para São Paulo? Porque eu quero ser atriz. E quando eu cresci, isso veio à tona. E eu comecei a pensar, falei, rapaz, mas não é verdade? O jovem, ele não consegue sonhar em Alagoas. Ele pensa, de repente, ele tem um talento, ele tem um propósito, ele tem uma vocação, que aqui talvez não seja tão lapidada e tão rebuscada e procurada, que ele pensa assim, eu tenho que sair daqui. E isso começou a trazer para mim um sentimento de contrariedade. A gente está perdendo o nosso potencial criativo, a gente está perdendo o nosso potencial competitivo para outros estados, para outras nações, porque a gente simplesmente não tem a capacidade e a competência de desenvolver talentos na nossa própria terra. E aí eu fui crescendo e sempre com esse senso crítico, mas não me introduzia dentro da política. Eu falava até assim, esse negócio de política não dá certo, tá todo mundo do mesmo jeito, religião e política não se mistura. E aí quando eu tinha 18 anos, foi assim um momento
chave da minha vida. Eu sempre falo que a criança, ela demonstra um pouquinho daquilo que ela vai ser quando ela crescer. Ainda que ela possa mudar de ideia, mas tá ali, tá intrínseco, tá dentro do coração dela. E quando eu fiz 18 anos, um amigo meu disse que queria ser candidato. E eu lembro que eu falei assim, nem venha, não quero nem saber desse negócio, não venha achar que a minha igreja vai ser palanque pra você. É do satanás político. Não quero saber. E aí esse amigo foi me apresentando a outros amigos que acabou no JHC. E aí o JHC teve uma conversa muito séria comigo. E quando ele me trouxe pra perto, ele falou assim, não, você vai ver agora o que é política de verdade. E eu comecei a ir pra rua, dentro de mim uma paixão começou a acender. E aí foi quando eu entendi, eu nasci pra isso. O seu propósito, a sua vocação, ela não é aprendida numa sala de aula, ela tá dentro de você. Mas chega um momento específico da sua vida que alguma coisa acontece, como se uma chave virasse, e você fala, rapaz, faz muito sentido pra mim. E aí, enfim, a gente começou a andar junto desde os meus 18 anos. No ano seguinte, ele me pediu para ir para Brasília, fazer parte de um estágio de visita. E aí, quando eu pisei no Congresso Nacional, eu falei, não, eu nasci para isso. Esse aqui é o lugar que eu quero estar. E aí, todas as pautas mais relevantes em relação à juventude, alguma coisa que ele trabalhava e tratava, ele sempre chamava a gente para perto. Então, quando ele ganhou agora para prefeito, a primeira coisa que ele falou assim, olha, eu preciso que você toque algumas pautas de juventude. Eu falei, mas quais? Ele falou, primeira empresa, primeiro emprego e primeira renda. Eu disse, não, pode deixar. E nesse primeiro ano, a gente desenvolveu 2 programas que encabeçam essas 3 partes, né? Boa. O Emprega Jovem MCZ, a gente já profissionalizou mais de 1.000 jovens. E ele não é apenas um programa de qualificação profissional. Eu lembro que quando eu sentei com a coordenadora lá da escola, que profissionalizava, eu falei assim, mas a gente pode alterar a grade? Aí ela falou, pode. Eu disse, mas você tem o quê, assim, da modernidade, da atualidade? Você tem marketing digital? Ela falou, a gente tem. Eu disse, mídias sociais? Tem. E competências socioemocionais? Porque a gente sabe que as pessoas elas acabam sendo contratadas pela qualificação intelectual, mas elas se perdem, porque elas não têm nenhum tipo de habilidade emocional. E ela falou, não, a gente tem competência socioemocional. Eu falei, então a gente pode colocar? Ela disse, pode. Eu disse, beleza, então vamos fechar aqui a nossa primeira turma. E a gente pegou cursos que eram comuns, tipo almoxarife, assistente administrativo, e começou a alterá-los para que eles pudessem não apenas profissionalizar os jovens para que eles adentrassem, né, o mercado de maneira comum, mas que eles pudessem criar suas próprias oportunidades de ter suas primeiras rendas. Então, empreendedorismo também entrou nessa grade. Enfim, então os jovens, eles entravam na escola, eles aprendiam, mas eles saíam com uma mentalidade completamente diferente. E aí tinha outra pauta que faltava, que era o empreendedorismo, né, que era, de fato, especificamente, a minha primeira empresa. E a gente sentou e falou, não, vamos projetar aqui algum tipo de projeto que o jovem possa ter esse empoderamento de empreendedorismo, mas que ele consiga enxergar que o empreendedorismo dele pode ter um enfoque social e pode gerar emprego, pode gerar uma transformação social. E foi assim que nasceu o Jovem Empreendedor Maceioense. E a gente já tem 50 empresas aí treinadas, capacitadas e girando a economia de Maceió através dos nossos jovens. Show de bola. Eu achei muito interessante, Carlos Jorge, quando ela falou, até tomei nota aqui, quando ela falou, o jovem não pode sonhar em Alagoas. Isso é uma frase muito impactante e confronta realmente com a realidade do nosso estado, né? Porque a gente está longe dos grandes centros, está muito longe das grandes oportunidades, inclusive. Uhum. Então, para que a gente consiga realmente ser disruptivo no que a gente tem que ter uma garra muito grande para não parar, né? Verdade. E o que foi que aconteceu nesse meio termo que fez você não parar? Alguma coisa virou assim, a chave dentro da sua cabeça? Era o olhar dentro do espelho todos os dias? Era o acordar? Era o propósito, às vezes? Certeza que ela não desistiu porque comeu sururu, mano. Sururu quando você come, ele... Faz parte. Eu acho que o olhar da garotada. E eu acho que não apenas isso, mas você se enxergar no lugar deles, assim. Porque eu já fui essa jovem, entendeu? Que sonhou, que imaginou, que pensou, será que eu posso ser? Será que eu não posso ser? E aí você vê que, por exemplo, um jovem que quer ser atleta. É difícil, não há um fomento, de fato, para que você seja um grande atleta em Alagoas. Ou então uma produção musical. A gente sempre perde. Grandes cantores de Alagoas, eles saem daqui, eles não ficam aqui, entende? Então você começa a perceber a realidade, que eu acho que esse é o problema dos políticos, eles são alheios à realidade, eles não conseguem se enxergar dentro daquele contexto, porque se eles se enxergassem, eles começariam a propor soluções e resolveriam os problemas da sociedade. Verdade. Mas aí eles acabam sendo completamente alheios ao que de fato acontece e não conseguem propor medidas que de fato alterem esse cenário, essa realidade. Então, enxergar o olhar dos jovens, e todas as vezes que a gente sentava com algum grupo, falava assim, essa turma vai ser isso, isso e aquilo e tal, e você via no olhar deles assim, essa oportunidade é para mim, isso é para você. Antes do JHC ganhar para prefeito, eu tinha uma microempresa, né? Eu sempre fui desse negócio de empreendedorismo, eu sempre mexi em tudo. Então,
quando eu tinha, acho que, sei lá, os meus 17 anos, que eu comecei eu quero ter meu dinheiro. Aí eu falei assim, mãe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns cristais, tipo umas bijuterias, e vou começar a fazer choker, aqueles colarzinhos assim, que tava super em alta. Uhum. E aí eu fui, aprendi com uma amiga, vi uns vídeos, uns negócios, e comecei a fazer. E produzir, começava a vender pras minhas amigas, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu falei assim, esse negócio de empreendedorismo é bom, gostei. E comecei. Só que desde pequenininho eu sempre tive esse negócio de pegar alguma coisa e revender, pegar alguma coisa e revender. E aí, quando chegou o tempo da pandemia, um pouquinho antes, na verdade, eu falei assim, não, mas eu comecei para rede social, comecei a produzir conteúdo na rede social, e aí vieram algumas oportunidades, falei assim, por que você não começa a lançar infoprodutos? Por que você não começa a vender mentorias e tal? Você tem tanta coisa para passar pro pessoal. Eu falei, sei lá, esse negócio é novo para mim, é diferente e tal. Mas eu vou tentar. E aí a gente começou, lancei minha primeira mentoria, depois lancei curso, tudo na internet. E eu comecei a perceber e valorizar aquilo que o Bill Gates falava, que se a sua empresa ela não estiver na rede social, ela não existe. E, de fato, a pandemia acelerou as coisas de maneira que todo mundo que não está na rede social, uma hora não vai mais existir. Uhum. E aí eu percebi que ali havia uma grande oportunidade. E aí eu comecei a prestar serviços de social media para outras empresas, microempresas. Tive até clientes de outros países que não sei como eles me encontraram, mas enfim, foi uma experiência muito bacana. Mas que quando chegou no tempo da pandemia, todas essas empresas começaram a fechar. E aí, naturalmente, eu fui obrigada a quê? A fechar também. E aí começa a... A cara de vocês está muito engraçada, velho. Por quê? É que ela é muito boa, É né, porque a gente velho? tá concentrado, né? Ela é muito boa, a gente não consegue. Não, e eu tenho um negócio assim, eu tenho um nível de concentração que quando alguém começa a falar alguma coisa que eu acho interessante, Aí eu eu fico viajo aqui, eu fico eu já tô aqui imaginando aqui a viajando. pandemia, empresa e tal, aí a É, gente fica meio que... Então a gente foi. Desculpa aí, velho. Não, Desculpa o incômodo. Vou até olhar pra parede aqui agora, irmão. não, porque foi engraçado. Vou fazer. Aí então a gente foi forçado, né, a enxergar novas soluções, novas oportunidades. E eu acredito que a política precisa acelerar e avançar nesse sentido. A nossa nova geração de agora, ela é completamente digital, né? Ela não é mais aquela geração que ela vai flertar um pouquinho ali com o digital. Não, ela quer estar no digital. Ela quer ser TikToker, ela quer ser 100%. YouTuber, ela quer monetizar no YouTube, ela quer estar presente nesses Sim. ambientes. Então a gente precisa começar a perceber esse movimento do jovem e abrir esse espaço, tanto para o debate quanto também para a criação de oportunidades. Metaverso agora. Exatamente. Tem igreja no metaverso, como é que você não vai colocar os jovens ali inseridos nesse ambiente, entende? Então, enxergar também essa ruptura ali de um sonho, porque, pô, você quer escalar a sua empresa, você quer que ela cresça, você quer sair do micro para virar uma pequena empresa, para depois... Você quer, mas quando você percebe que há fatores, né, que muitas vezes vão ali, obviamente, muitas pessoas explodiram no tempo da pandemia, e eu valorizei muito isso, eu vi que pessoas que não dependiam ali diretamente de um de uma microempresa física, mas já estavam ali produzindo conteúdo, ou então vendendo cursos de alguma forma, eles conseguiram explodir ainda mais. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas que não foi a realidade de todas as pessoas. E aí a gente precisa começar também a trazer isso para o debate. Perfeito. Dr. Miles Monroe, em memória dele, ele sempre falava que muitas vezes a nossa vocação também a maioria das vezes, 90% das vezes, está no lugar da nossa indignação. Eu acredito Né? nisso. Então aquilo que nos indigna é aquilo que é o nosso chamado, é a nossa vocação de vida para poder a gente ter uma entrega, né, 100% e é o nosso ponto de inflexão e total sacrifício. Enquanto a gente não vê uma mudança real sobre aquilo que a gente está se entregando, a gente não consegue dormir, nem comer, nem parar, nem nada. Que eu acho que é muito o que a política hoje tem pouco. Né? Muitas vezes é uma indignação superficial. Sim. Né? Você vê que até tem uma aparente vocação, tem a persona, o arquétipo, mas você vê que aquilo foi adestrado, né? A pessoa se preparou profissionalmente e muitas vezes não tem aquela paixão real, não sai aquela indignação da alma, sabe? Quando você vê a tragédia humana, muitas vezes é só um pleito Pessoal, né? pessoal e calculado para o próximo mandato. Então, Sim. assim, é tão difícil, né? Mas a gente tem visto uma nova geração se levantar, né? De gestores públicos, de políticos. E isso realmente me encanta em você, Amanda, porque a gente percebe legitimidade. E eu me aproximei um pouquinho, né, no início da gestão do prefeito JHC, assumindo lá a Secretaria de Assistência.
não mais estou, mas assim... Ex-secretário. Esse ex-secretário é tipo ser ex-BBB. Eu queria fazer essa pergunta pra você. É a mesma coisa, o cara... Porque quando o cara como é que fala? Isso é muito bom, Quando né? Quando a pessoa é celebridade, né? Aí, como é que diz que o nome? Subcelebridade, né? Aí você, tipo, é um ex alguma coisa. Ó, Como é que até você... agora os feedbacks quando as pessoas falam comigo é meu eterno secretário. Todo mundo sentiu muito, né? Então quer dizer que eu deixei um grande legado. Eu também, inclusive JHC, eu quero conversar com você, viu? Você exonerou o meu amigo aqui. Por pouco eu não pego você ali no Boparto. Mas foi realocado, né, para um lugar brilhante. Mas é isso que acontece, né? A gente... É até bom, interessante. Claro que tudo isso é brincadeira aqui, que a gente gosta de zoar com tudo. Mas é interessante a gente entender. A política ela é muito estratégica, né? Pra mim, que não sou político, eu fico difícil de entender porque eu sou empresário. E aí, dentro da minha empresa, eu tenho atitudes estratégicas que é muito diferente do que a gente vê na política, né? Muito diferente. Porque a política, tipo assim, um cara como o Carlos Jorge, fazendo um trabalho bacana e tal, mas existe uma estratégia ali por trás que às vezes você tem que sair daquele papel, assumir um outro, ou a partir para outro contexto, tem isso daí. Eu digo que a política ela não é tipo um jogo de damas, não é claro, não é evidente para você, é realmente um xadrez. As peças elas vão se movimentando de acordo ali com necessidades, estratégias. E até volto uma frase, né, que eu acho que eu repeti em algum episódio atrás do nosso Potência Podcast, que o rei é o conceito e o reino é o contexto. Então, muitas vezes a gente só isola a decisão para o rei, que é o conceito, né, daquele momento político, mas esquece do contexto, né, do que está acontecendo, seja no cenário a nível capital, seja no cenário a nível estado ou até Brasil. Né? Então, muitas vezes, a persona política, o gestor ou até o político ali, ele está muito no que está vendo, mas ele esquece do entorno, do que está acontecendo, qual o contexto que está acontecendo, qual é a dinâmica atual. E a gente hoje vê que a juventude é um tema realmente que tem sido prioridade, né, dentro dos gestores públicos, que já vislumbrando não só um contexto de reeleição, mas também de um contexto a nível país, porque esses jovens serão os futuros velhinhos. Sim. Então a gente precisa agora pensar como é que a gente está tratando nossos jovens com a educação, desde o nascimento da primeira infância até ele chegar à juventude, né? Como é que está a questão do planejamento familiar, sim, da educação financeira desse jovem. Isso aí eu já acho mais parecido com o ramo empresarial, porque a gente pensa em empresa sempre numa estratégia de 5, 10 anos. Mas há o empreendedorismo justamente dentro também do setor público, né? Existem aqueles que fazem ainda a política velha, antiga, sempre ali colocando nos mesmos moldes e tal, mas há aqueles que vêm para empreender. Por exemplo, esse Emprega Jovem que a gente falou, naturalmente parte do poder público financiar programas como esse. Mas a gente conseguiu, através de articulação, conversas, de relacionamento, que a iniciativa privada conseguisse investir mais de 1 milhão num projeto do setor público. Boa. É uma iniciativa nova, é um empreendedorismo, é um empreendimento, entende? Então, é uma nova mentalidade, uma nova maneira de fazer política. Tá todo mundo acostumado a gastar o dinheiro do contribuinte, porque não existe dinheiro público, né? O dinheiro é nosso, tá lá para eles poderem administrar da melhor forma possível. Mas tá todo mundo muito acostumado a superfaturar as coisas, fazer com que as coisas sejam cada vez mais caras, para que a gente possa sempre perpetuar essa velha política que se retroalimenta nesse sistema. Então, se todas as vezes que eu estiver diante de um cenário como esse, e eu, com a mentalidade jovem, conseguir imprimir um novo ritmo ou imprimir uma nova perspectiva, a gente consegue transformar a política. Mas é necessário que haja, como você até falou no começo, um pouco mais de pulso, né? De dinamismo e de você conseguir enxergar as coisas como elas estão postas. Estamos aqui... Eu acho muito complexo para mim, porque o que acontece? Eu tenho uma visão do não político, né? E aí... Mas de certa forma, né? Porque o que acontece? Eu vou falar, mas eu tô tentando remedar, mas não vou não. Ele é vou abrir meu coração, vou abrir meu coração. Abra. A gente vive num estado onde é comandado por líderes políticos que tem uma grandes voz ativa, que o cara faz o que quer. Essa é a jogada. O que o cara quiser fazer, o cara faz. E isso me incomoda muito. Porque não existe estratégia por trás disso. Qual é a estratégia? Ficar rico. O que parece, né? O que parece é a estratégia do cara é ele se beneficiar. E aí,
ver você, o Carlos Jorge e outras pessoas que eu tô vendo no cenário político, que falam dentro da política com o empreendedorismo, que fala sobre a fomentação, que fala sobre criar uma política para o jovem, ou seja, coisa que vai ser vista só daqui a 10 anos. Aí isso é massa. Aí eu começo a gostar de política, sabe? Mas existe um comichão aqui dentro de mim ainda, porque tem uma galera velha ainda aí que Sim. domina os palcos. Mas Que aí são- por que eles dominam? Porque pessoas boas como você, por causa deles, começam a se colocar contra a política. retrair, Se né? colocam distantes da política. E sempre que a gente vê um jovem ou alguma pessoa nova que tem uma boa intenção, uma boa vontade de fazer alguma coisa, a gente olha e fala o quê? Não vai, Não entendeu? Não vai. vai dar certo. Então nós mesmos, permitimos que essas pessoas continuem no poder. E todas as vezes que a gente se distancia da política, isso aí vai para vocês também de casa. Todas as vezes que a gente se distanciar da política, a gente vai deixar que essas mesmas pessoas, esses mesmos sobrenomes, os mesmos rostinhos continuem no poder. É verdade. Então, eu acho que os frutos falam muito da árvore. Eu posso enxergar sempre ser um político, um gestor, um deputado, o que seja, nesse cenário através daquilo que ele faz. Muito mais do que aquilo que ele fala. Existe, de fato, aqui em Alagoas, grandes oligarquias, né? São clãs que duelam ali para ver quem, de fato, vai mandar em Alagoas, quem tem mais poder, quem tem mais influência em Brasília. Isso acontece, de fato. Mas a gente precisa ver os pontos de esperança que acontecem aqui em Maceió e que também estão espalhados por Alagoas. Por exemplo, eu falei de um caso que pegou uma menina que tinha um sonho de política, mas que pela vida ficou em desesperança e que acendeu esse coração. E hoje eu tô aqui para poder entrar na política e fazer algo diferente. Uhum. Então, a gente precisa evidenciar muito mais essas pessoas que têm conseguido reacender a nossa esperança e a nossa vontade de acreditar na política do que apenas essas outras pessoas, porque vai ser um mecanismo natural. Se a gente começar a acender o nosso coração de esperança, porque a política não é deles. A política nunca foi feita para poder servir o próprio rei, mas para que o rei servisse a população. Não existe ninguém que esteja acima da lei, mas a gente muitas vezes permite e abaixa a nossa cabeça para que eles estejam acima da lei. Ninguém deveria comandar os meios de comunicação, mas muitas vezes a gente abaixa a nossa cabeça e deixa que comandem os meios de comunicação. Então a gente, muitas vezes, pela nossa omissão e pela nossa falta de coragem de bater de frente com algumas coisas que já estão postas diante do sistema, a gente simplesmente coopera para que ele se perpetue dentro do poder. Então, eu falo muito contra a valha política, né? E as pessoas falam, não existe a valha política, Não, existe sim a valha política, que está enraizada, inclusive, na mentalidade da sociedade. Principalmente aqui no Nordeste, né? Não sei Com se vocês concordam certeza, comigo, mas eu acho não. que o Nordeste Total. É A porque- política daqui do Nordeste é muito diferente. Tanto que a gente tá no Renova e quando a gente começa a conversar, são cenários completamente diferentes. eu queria saber o que é que esse Renova, aproveitar. Como é que funciona o Renova? Mas antes de um Renova, Ele queria falar algo. Desculpa, eu queria eu sou falar curioso. de um tema, assim, que muitas vezes as pessoas não observam, que é o sofisma, né? O sofisma muitas vezes é a falsa verdade, né? Isso. As pessoas criam falsas verdades e essa repulsa por política, se a gente for conceituar a palavra política, é discussão da cidade, discussão do meu bairro, da minha comunidade e tal. Agora, o agente público, ou aquele agente partidário, existe muitos, né, que hoje, assim, tem se renovado essa geração política, mas alguns oligarquias, e assim, no nosso estado, principalmente no contexto do Nordeste, a plutocracia é o que reina, né? O cara que comanda só o que tem grana. Uhum. E a gente que é pobrezinho, coitado, tem que ir na raça, né? Tem que Voluntário, vaquinha. tem que ir na raça. Então, assim, mas o outro ponto que eu quero colocar é, como você representa muita juventude, Amanda, a gente sempre... Eu tenho 36 anos, mas eu sei que eu pareço 18 e tal. Parece ter Não é? 48, é verdade. Vai se Não, lascar parece pra lá, não. vai. A primeira vez que eu mandei alguém se lascar que foi ele. Aí o que acontece? E muitas vezes a gente, por ser jovem e tal, as pessoas subestimam, né, a gente, não acreditam no nosso sonho, na nossa missão, no nosso propósito. E isso mexe muitas vezes com a nossa autoestima, né? Como é que você lida, né, com essa representação de ser jovem, né? E o Erickson aqui me deu 48, mas pode botar aí Por nos alto, comentários. por alto. Pode botar depois nos comentários aí do YouTube aí que você vai ver. Rapaz, eu pensei que era 20 e pouco e tal. Mas assim, como é que você lida quando Tô alguém... pedindo café aqui pra gente. Coisa Maravilhoso. boa. Como é que você lida muitas vezes quando a pessoa olha pra você, jovem, agora, né, cristã, conservadora, porque eu acompanho você com Demais. seus princípios, seus ideais.
com essa, muitas vezes, esse olhar de subestimar você. E a outra coisa, já na sequência, qual é o teu envolvimento com o Renova BR? Meio que complementando aqui Não, a eu queria pergunta entender do... como é o Renova, meu. Não é nem É envolvimento. uma seita, né? Eu acho, eu acho O que Mufa existe, Regi o quê? eu acho que existe muitas pessoas que têm essa dúvida também, como eu Aham. tenho. Eu já li sobre o Renova, sou um cara muito curioso, já li, mas aí é bom entender vocês que estão no meio mesmo. É uma boa dica, galera. Sejam curiosos. Vai dar esse bisu aí pra nós. Eu acho que a vida toda, na verdade, em vários âmbitos, em várias esferas, eu fui subestimada. Então, acho que a subestimação nunca foi um ponto para que eu paralisasse, mas talvez um combustível para que eu fosse um pouco mais enfática naquilo que eu quero. Eu costumo falar que, assim, a torcida, ela sempre vai escolher se ela quer ser contra, se ela quer ser a favor, mas a responsabilidade de fazer o gol é do jogador que está em campo. Tem uma Massa. outra frase também, né, que fala assim, que a gente muitas vezes não valoriza aquele que está dentro da arena, sangrando, suando, chorando. A gente foca muito nas pessoas que estão só na arquibancada, mas elas estão só na arquibancada. Uhum. É a gente que tem que saber o real valor que tem o nosso propósito pra gente, né? Eu sempre falo que ninguém acorda um dia e fala assim, eu quero ser político. Tipo, não. A não ser que você seja de uma família política, que você tenha alguma benese, que você já esteja inserido ali naquele contexto, você fala, eu vou porque já tá ganho, tem uma oportunidade pra mim, eu não vou ter que fazer muito esforço, que é a realidade daqui de Alagoas e de vários estados do Brasil. Uhum. Mas uma pessoa que acorda e fala assim, não, hoje eu vou querer ser político, não funciona, não é desse jeito que acontece. Vai sendo gerado dentro do seu coração. Então, como eu te falei, eu tenho uma bagagem de vida muito pesada, né? Com várias marcas, com vários traumas, com várias coisas que me aconteceram durante a vida. E que eu tinha uma escolha de paralisar em cada uma delas ou dizer, não, eu posso ser uma resposta para tudo aquilo que também me fez sofrer algum dia. Então, eu acho que a escolha sempre de você sair do seu ambiente de vitimismo, ou então de estagnação, de parar e ser um protagonista, é o que me faz todos os dias olhar para a juventude e falar assim, eu quero que vocês sejam protagonistas. Tanto que acho que é uma das palavras que eu mais falava, né, no tempo que eu estava lá como assessora da juventude da prefeitura, é que o potencial de protagonismo da juventude, ele precisa ser respeitado. E não apenas respeitado, como também ser trabalhado e abrir espaço para que ele possa ser demonstrado. Porque se você tem a valorização do protagonismo da juventude, você vai ter famílias mais saudáveis, você vai ter um adulto mais empoderado para poder trabalhar com mais relevância, impactando a sociedade, impactando de maneira social. Então, você começa a construir um ambiente posterior a isso muito mais favorável, inclusive, para que a economia gire e que todo mundo volte a sorrir. Perfeito. E Massa. sobre o Renova BR? E sobre o Renova? Pra perguntar aí. A maçonaria da política. Como funciona o Renova? O Renova, ele é a maior escola de políticos, né, que existe aqui no Brasil. Nessa nova etapa, né, nesse novo ano em que a gente foi selecionado, foram mais de 12 mil inscritos. E aqui em Alagoas, né, disseram que foram 4 selecionados, mas a gente, na verdade, foram só 3, né? 3 que estudaram. Infelizmente, a gente teve nosso amigo, né, o Maxwell, que veio a falecer e não pôde estar com a gente aqui, mas que também era uma pessoa que lutava e que estudava muito, era muito esforçado. E, enfim, então, nessa nova turma só vai se formar eu e Carlos Jorge. São poucas lideranças daqui de Alagoas. São Sim. poucas as lideranças que tem Carlos Jorge é um cara da poxa. aqui Conheço em Alagoas. Conheço. É um cara do Vegel. Oxe, Maloqueiro. Que eu meio... Enfim, foram 12 mil inscritos Meu e parceiro. dos 12 mil inscritos apenas 150, né, foram selecionados. Foram mais de 7 meses de seleção entre provas e... Puxado, nossa, puxado. foi muito puxado. Mas aí a gente entra, né, numa imersão profunda ali de aulas teóricas, presenciais também, imersões presenciais, e depois que a gente passa no módulo teórico, a gente vai para o módulo prático, que é o que a gente está encerrando agora. Mas basicamente você tipo uma passa... faculdade, então, da política. Isso, você passa por todos os pontos importantes, segurança pública, Quanto tempo educação, que estuda? saúde. São 2 anos. Assim, entre o processo seletivo até a finalização são 2 anos. E você aprende também assim, tipo, se a sua vocação for concorrer a um cargo público, né? Desde um planejamento, né? Desde um orçamento, fazer média de voto, quando você precisa captar de recursos, quais os potenciais captadores. Então, assim, Eles tem treinam você também muito bem. muitos casos e cases de sucesso, né? Que você tem dentro da escola. Então, você tem muitas pessoas para inspirar. E assim, muitos casos práticos. Tipo, a gente teve aula com a equipe do Joe Biden. Irmão. Foi. Então, assim, imagina, Fizeram né? a Os campanha caras dele. lá nos Estados Massa. Unidos elegeu o Joe Biden e a gente teve aula com esses caras. Então, assim, a gente vai, né? Recebe toda essa formatação,
esse treinamento, essa capacitação, porque se a gente também não quiser, por falta de vocação também, não pleitear um cargo, a gente também pode participar da equipe de potenciais políticos, né, que queiram concorrer a algum E cargo. ajudar outras campanhas também de alunos, né? E não apenas isso, só complementando, a gente também tem um panorama e uma ajuda muito centrada do Renova. Tipo, ele realmente quer que os alunos sejam eleitos. É Então, verdade. para que haja essa renovação política, né? O Renova, ele não é, tipo, organização pública, não tem recursos do Estado, são empresários, pessoas que acreditam na renovação política do Brasil, que estão ali investindo. E o Então, outro ponto a gente recebe bolsas, né? é que são de todas as ideologias, de todos os Todos. partidos. Hoje são É uma 30 loucura. partidos. 36, se eu não me engano. 30, né, são todos partidos de esquerda, direita, de centro, do lado do outro. Então, assim, todo mundo realmente dentro da dinâmica, porque o foco realmente é preparar o arquétipo político, independente do campo ideológico. Então, o cara realmente ele precisa ser um profissional, se ele quiser, porque quando você vai concorrer ou está dentro do cenário público, você precisa ter uma resiliência, uma maturidade muito grande. Então, tem que ter esse tempo de preparação. E meio que o Renova BR joga o jogo jogado. É, e eles Entendi. colocaram a gente realmente num campo, assim, para todas as ideologias conversarem e tentarem entrar ali num consenso. É um negócio, assim, muito difícil. Mas tem algum político hoje influente que passou pelo Renova já? Tem A algum Tabata. exemplo? A Tabata Tabata Amaral. Amaral, né? Tem o Rigoni, que também é muito bom. Tem, agora sim, em todas as capitais É hoje porque eu acho que é o caminho mais difícil, né? Que, assim, se visualizar da forma também com empreendedorismo, o mais difícil é o mais sólido e o melhor. sim, Então, realmente é o caminho mais difícil, ou seja, dá pra gente começar a acreditar um pouco mais aí, dá. né? Com E certeza. o outro ponto positivo é porque eles dão uma estrutura, dão um bolsa pro cara ficar ali em paz enquanto tá concorrendo à eleição, se dedicando. Não sei se você recebeu o bolsa. Não tive bolsa. Porque você tava no trampo, Aham, né? tava Mas assim, o trabalhando. cara que desde o ano passado, só quem não tem recurso suficiente, pessoal, não tem como se manter, quem Eles tem realmente bolsa querem que aqui você de consiga, entendeu? de 2.500 até 5.000 reais, dependendo da formatação de vida da pessoa. Então, assim, eles dão realmente toda estrutura para que a pessoa, se não ganhar, pelo menos perca bem. Porque fica em evidência, entra dentro do jogo Sim. político, a gente sabe que tem toda uma variável também do campo partidário, então isso influencia muitas vezes localmente, mas só os cenários que criam muito, E muito aí puxa um proativo. ponto importante, né, que você falou. A renovação política. Como que é importante, né? Acho que foi hoje que saiu a matéria que o Renova postou. Você viu, Carlos Jorge? Não Eles vi não. falando sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles falando sobre a transformação que a sociedade esperava, né, do Congresso Nacional aqui, ó. Saiu, o Renova pediu, na verdade, e foi para a CNN. 2/3 dos eleitores desaprovam deputados, mas não lembram em quem votaram em 2018. Tristíssimo, né? Ou seja, é muito triste, porque 2/3 desaprovam completamente aquilo que os deputados fizeram, mas eles não lembram em quem eles votaram. Não sabe nem se foram eles mesmos que Exatamente. colocaram. Pessoal. Porque você percebe que não há um envolvimento da população com a própria política. Se há, por exemplo, aqui nós temos 9 deputados federais, né? Você não sabe o que é que eles fazem. Eu sei que um queria privatizar a praia, outro, tipo, são coisas assim completamente alheias à realidade da população. E É as verdade. pessoas elas estão focadas muito mais no Presidente. não só nesse contexto da presidência, mas assim, no contexto de tamanho conflito, né? No Sim. lugar das discussões, das propostas, né? Das ideias, dos programas, dos projetos, hoje está personificando. E isso é muito ruim na política. Você personifica a Amanda não sei quem, ao Zezinho o melhor de todos. Não, bicho, qual o programa do cara? Sim. O que é que ele tem para a juventude? O que é que ele vai ter para minha avózinha lá no interior de Pernambuco? Qual o programa do cara para a educação dos jovens? Qual é que ele pensa sobre empreendedorismo? Qual o olhar dele sobre a saúde pública, a educação na primeira infância? As pessoas esquecem de olhar para o programa do cara para só comprar ou a ideologia ou o arquétipo, né, da objetividade muitas vezes e até a polarização. E até a gente faz um alerta aqui, E se pessoal. aproveitam da polarização, né? E aí compra as pessoas pelo um sentimento e não pelo um racional, Como pela inteligência. Pré-candidato a governo, que antigamente flertava ali com a esquerda, estava ali ao lado da Dilma, do Lula, e agora está ao lado do presidente Bolsonaro. Tipo, como assim? Entendeu? Na sua cara, escancarado. Mas aí, tipo, como a maioria das pessoas não se interessam e tem a memória curta, porque as pessoas não lembram das coisas que acontecem na política, ele acaba conseguindo levar muita gente ao erro.
Só que um dos pontos também que eu acho que é importante da gente falar, e que talvez o Renova traga isso de maneira muito significativa, é que não adianta quem quer o presidente, não adianta quem quer o governador, não adianta se você não tiver um legislativo bom. Não adianta você ter um presidente tal que defenda tal coisa, que faça não sei o que lá, se você não tem um Congresso renovado. Porque quem manda no Brasil é o Congresso Fica Nacional. engessado, né? O presidente acaba Quem ficando pede engessado. impeachment de ministro, quem pede impeachment de presidente, quem vota as coisas é o Congresso Nacional. Pode ser o melhor presidente do mundo, ele sempre vai cair nos braços do Centrão. Uhum. Que são pessoas que não têm ideologia, que são pessoas que estão sempre ali em troca de favores, com troca de cargos, enfim, que se perpetua ali uma velha política. Então, a gente precisa, acho que mais do que nunca, chegou o momento de uma renovação do Congresso Nacional. Bom, eu tenho até uma pergunta sobre isso, inclusive, porque quando o Carlos Jorge estava falando, vocês estavam conversando sobre a renovação, sobre o Renova, sobre o estudo, e aí veio na minha cabeça a ideia de desafios, né? E aí eu fiquei pensando, pô, a gente vive uma política no Brasil que teve um assassinato há um pouco tempo agora, por conta de uma ideologia política que, meu Deus do céu, absurdo. Que a gente parece hoje em dia que está vivendo as piores fases do futebol, porque já é um outro absurdo também, por conta de um pano lá vermelho, outro azul, as pessoas se matam. Aqui em Aí Alagoas agora, é comum. agora por conta de um político A, de um político B, as pessoas se matam. Caramba, como é que a gente vai conseguir? E isso é o extremo, né? Porque antes... Exato, aí eu penso desafio, sabe assim? Tipo, desafio que você vai encarar. E aí, vendo no outro cenário, eu sou muito defensor do realmente posicionamento feminino, sabe? Uhum. Se você olhar dentro da minha empresa, você vai ver várias mulheres. Se você olhar... porque eu fui criado por uma mãe empoderada, que deu muito exemplo disso. Não, e é dado. E Sempre aí- que a mulher está à frente de uma gestão, de uma nação, do que seja... E aí eu achei... resultados são melhores. Minha pergunta é justamente isso. Hoje a gente vive um desafio, que a política é muito difícil de lidar porque as pessoas estão se matando. Sim. A gente vive um momento onde também as mulheres buscam essa valorização e necessária, esse reconhecimento. Putz, caramba, sua mãe é uma mulher. Sua mãe é uma mulher. É o primeiro ponto que você tem que ver isso aí. E qual o desafio que você já encarou e o que você já se imagina encarar dentro da política, ainda mais tendo esse posicionamento feminino, dessa ideologia de uma nova política, que eu acho que seja muito mais difícil de ser encarada, inclusive, né? Com certeza. Vamos por partes, né? Que você falou primeiro do cara que matou o outro. A controvérsia, se foi de fato um fato político, se foi por ideologia ou não, porque ele já tinha algumas rinchas e tal. Mas o ponto é, você não pode ser tão idiota a ponto de morrer ou matar por nenhum político. Eu acho que muito mais do que uma pessoa são os valores que aquela pessoa defende. Então, mais do que você lutar, obrigar com seu familiar, com seu amigo, o que seja, por causa de uma pessoa específica, seja firme, seja consciente dos seus valores, que eu acho que é isso que leva você ali pra frente, principalmente no debate público. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que eu sou muito firme com relação às coisas que eu defendo, com que eu acredito. Então, isso muitas vezes já me coloca numa posição ali diferente, né, em divergência. Eu lembro que nesse momento em que você está ali montando chapas, né, as pessoas estão ali cogitando você, chamando você para conversas e reuniões. Uma das coisas que eu falei para uma das reuniões só tinha homens. O que foi, galera? Não, pode ir. é que a produção tá me chamando aqui. Assim. É no ponto aqui. Que só tinha homens, inclusive. Aí eu falei assim, eu lembro... Acho que você tava. Eu falei assim, eu não acredito em política feita às vésperas de uma eleição. Política é feita com grupo. E a gente precisa entrar em consenso sobre o que a gente realmente sonha para Alagoas. Porque eu não acredito que a gente tá sonhando junto por uma Alagoas diferente agora, às vésperas de uma eleição. A gente vive por grupo. O que o meu grupo defende? O que o meu grupo já fez por Alagoas? O que o meu grupo já fez por Maceió? E aí você entra numa questão partidária. Partido, no Brasil, infelizmente, é apenas por uma questão constitucional, uma questão legal, de que você precisa participar de um partido para poder concorrer a um cargo eletivo. Infelizmente, não temos candidaturas avulsas. Bom que tivesse, que nem nos Estados Unidos. Mas não temos. Então, você precisa se filiar a partidos, você precisa participar de uma conjuntura partidária, ainda que muitas vezes nenhum partido tenha uma identificação ideológica precisa, pura e centrada como você gostaria que tivesse. Dentro do contexto partidário, dentro do contexto de montagem de chapas, existe ali um coeficiente, né, de 30% para que hajam ali mulheres. Só que qual que é o problema? Eles começaram, né, houve essa lei aprovada e tal, para que houvesse esses 30%. Então, você tem uma chapa de deputado federal, e aí você tem 7 homens e 3 mulheres, que é o que naturalmente eles fazem. Sempre mais, a quantidade maior de homens, isso é
natural da política. Tanto que, tipo, se você tem um filho ou uma filha para ser político, naturalmente é o seu filho. É algo que é construído daqui. E aí eles botavam 7 homens e 3 mulheres. O dinheiro que vem para as mulheres é um dinheiro fechadinho, grampeadinho, ninguém pode mexer, tem que ir para as mulheres, e aí depois vem o dinheiro para os homens. Muitas vezes, os donos das chapas, os donos dos partidos, se aproveitam disso justamente para utilizar essas mulheres como laranjas, porque não há um fomento para que a mulher seja eleita, não há um fomento para que ela participe da chapa de maneira mais ativa. Na maioria das vezes, se ela não for um grande fenômeno, ela vem apenas ali para compor a chapa. Só que qual que é o problema de tudo isso? Porque você tem uma garantia de chapa, mas você não tem uma garantia de que ela vai ter, de fato, uma cadeira ali no Congresso Nacional. Então, você conseguiu como é que eu posso falar? Mais desafiador, né? Você conseguiu piorar, na verdade, um problema que antes já era um problema. Você conseguiu piorar um problema, porque agora você tem mulheres que estão ali competindo, estão se desgastando, estão ali, sabe, se matando, mas que não tem nenhum tipo de garantia de que essas mulheres que estão sendo ali usadas, muitas vezes, para compor uma chapa, vão entrar no Congresso Nacional. Por quê? Porque não tem a cota de cadeiras para as mulheres, entendeu? Entendi. Então, é um desafio você se colocar numa posição de que vai pleitear, de que está ali buscando, mas, sobretudo, pela conjuntura. O cenário político é um cenário masculino. É um cenário onde eles priorizam ali que grandes nomes ou que homens se perpetuem no poder por uma questão cultural mesmo, basilar, cultural. Mas, como eu falei pra você, eu acho que a subestimação, os freios, nada disso atrapalha. Você tem que só focar, ser bom e vai dar certo. Pessoal, estamos aqui com Amanda Mendonça, né? Que ela é surreal, comunicadora, marqueteira também, que a bicha é bom do marketing. Eu tô Acompanha ligado. a rede social dela, mano. Ela lançou lá. Qual o arroba? Amanda Mendonça 1. Ela lançou um negócio. Número 1, number Número 1. Ela lançou um negócio lá, padrão Netflix, irmão, lá agora, dentro do negócio. Tô acompanhando, eu fico curioso do próximo episódio lá, mano. A Você treta. gostou? A menina flutuando. Alguma confusão, negócio lá. Eu assisto só pra ver esses efeitos especiais, né, na campanha dela. Mas assim, você vê uma preparação da Amanda, uma vocação, né, pra esse perfil. Amanda Mendonça. Isso. A gente fica realmente feliz de ter a juventude, né, participando desse processo. Mas, Amanda, hoje, diante do cenário que você atualmente já está passando, né, qual é a sua prospecção futura, né, para o cenário, seja para a juventude, ou seja também para o cenário político? Qual é a sua prospecção de futuro para nossa geração, nossa juventude e para o futuro político do nosso estado? Né? Até nível Brasil também, com a sua avaliação aí, né, que você pode meio que contextualizar a gente. E também um recado, né, para aquela galera que tem essa distância, né, da política. Eu particularmente ia muito, só que eu sempre falo a palavra de Martin Luther King: meu amigo, o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. É verdade. Então, quanto mais a gente aceita quem tá lá, e aceita muitas vezes, é o voto branco. Uhum. Você tá aceitando o cara porque você votou branco. Então, Exato. analisa, cara, o candidato, olha de fato o programa, né? Não vai só pela entrevista polêmica, nem pelo conflito da polarização. Vê o programa, vê o cara realmente pensa para educação, saúde e tal. Mas dentro desse contexto, qual a sua prospecção do futuro da juventude e o futuro político desse estado? E como você avalia o tempo atual também? Eita. É pra ser verdadeira? Aqui pode falar tudo. Aqui pode... Vai pro YouTube, viu? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança na juventude, tenho esperança na galerinha mais jovem, nos adolescentes. Mas eu tenho esperança e trabalho muito para que a gente consiga chegar lá. O que acontece? Ao passo que a Isso gente aqui não é tem... cannabis não, viu? É pra garganta. O que é isso, velho? Me desculpa, mano. Ele interrompeu, mas o que foi isso? Que tu pedia tu um negócio estranho, velho. Eu acho que é pra garganta. Mas de graça, eu sou do Vegeta. É porque tem bafo, por isso que eu dei pra ele. Aqui, tá, ó. obrigado. Deixa a menina falar agora. Deus me livre. Você, Amanda, vamos. Vai. Futuro. Futuro. Vamos Esperança. pensar O futuro é glorioso. Ao passo, né, que a gente tem uma inércia, uma omissão de algumas pessoas com relação à política. Se você pegar o TikTok, começar a passar assim, tipo, 10 minutinhos que você assistir, você vai ver meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos falando de política. Bolsonaro vetou, não sei o que lá. Eles estão ali reclamando porque o Bolsonaro... Às vezes eles nem entendem o que está acontecendo, mas eles estão se posicionando.
Então, é uma geração que eu percebo que quer se posicionar. Eles querem ter a sua voz ouvida, eles querem fazer posicionamentos críticos, eles querem construir de alguma forma ali o percurso da nação. Mas muitas vezes são posicionamentos um pouco inconsequentes, né? Talvez pela idade, às vezes pela falta de conhecimento, são posicionamentos inconsequentes. E temos ali pessoas por trás, influenciadores, pessoas que estão na mídia que endossam esse tipo de comportamento. Então, esse ponto me preocupa. Me preocupa que a gente é tipo um analfabeto funcional, sabe? Me preocupa que a gente tenha pessoas que aparentemente conhecem sobre o assunto ou se interessam por política, mas muito mais por um efeito ali manada, geracional, moda, entendeu? Não porque de fato se preocupa ou entende ou compreende ou quer de alguma maneira ali cooperar com a transformação social. Então, eu acho que a minha perspectiva é de esperança, porque eu sei que os jovens, de certa maneira, eles estão se engajando na política e há matérias que evidenciam isso, de maneira que a gente consegue perceber que a juventude consegue levar o rumo da nação, a força da juventude de ir para as ruas, de mobilização social, né? A gente já conseguiu impeachment de presidente só com a força da juventude. Então, quando a gente começa a perceber que essa juventude tem voz e está sendo ouvida, há esperança no coração de que as coisas agora vão mudar. Mas esse outro ponto, né, de influência, de muitas vezes eles defenderem coisas que às vezes não entendem, principalmente os desdobramentos e as consequências, me preocupam um pouco. E aí é por isso que eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar e falar assim, não, peraí, vamos por aqui, entendeu? Vamos por ali, que aqui esse caminho é mais seguro. Política e religião se misturam? É óbvio, como que não? O que é a religião? Ela olhou pra mim assim, como que não? Quem perguntou foi ele, calma. Calma, quem perguntou foi ele. Essa narrativa, né, são de pessoas que querem que os cristãos estejam fora desses ambientes, ponto. Não existe um problema, por exemplo, se você é um defensor do movimento LGBT para que esteja dentro da política. Você não tem problema se você é um defensor do feminismo para estar dentro da política. Você não tem problema que pessoas plurais estejam dentro do ambiente político. Por quê? Porque acontece debates no ambiente político. Então, uma pessoa cristã é uma pessoa que, assim como outras, tem uma cosmovisão, endossa crenças, pensa de uma maneira específica e está ali para contribuir com o debate nacional. É óbvio que a gente não lança uma teocracia. As pessoas falam sobre o Estado laico, mas sequer compreendem o que é a laicidade do Estado. Não é sobre um Estado ateu. É sobre um Estado que respeita que você tem o seu Deus, que você, do candomblé, que você é cristão, independente da perspectiva religiosa que você tenha o seu direito de ter fé, de se expressar, de se manifestar de maneira garantida. Então, o primeiro ponto, sempre que alguém fala pra mim, Estado e religião se misturam, tipo, quem que te falou isso, né? Quem que diz isso? Quem não quer que o cristão esteja dentro. Então, novamente, é só mais uma maneira de endossar que a gente tem que estar lá dentro. Eu acho que Deus cabe em qualquer lugar, pelo amor de Deus, pelo amor dele mesmo. Não, Deus cabe em qualquer lugar. Me fale, qual que é o lugar, moralmente falando, qual que é o lugar que diz que é errado você adulterar e trair sua esposa? É a Bíblia. Não tem outro lugar que traz padrão moral para ninguém. Então, as pessoas estão reclamando de fundamentos, de bases, de princípios que sustentaram essa sociedade. Está falando de uma sociedade ocidental. Se você acha ruim, né, esses nossos princípios e valores, eu convido você a ir para o Oriente. Talvez ali você se sinta um pouco mais confortável. Mas existe até um livro chamado, né, o declínio do Ocidente, na verdade, como que é o nome do livro? Suicídio do Ocidente, que ele fala sobre o declínio do Ocidente. Que ele fala assim, como que a gente conseguiu ter garantias, né, ter valores ali estabelecidos, direitos fundamentais, direitos humanos, e a gente olha para tudo isso e pensa assim, não, a gente tem que destruir isso. Tipo, você não entende de onde é que veio os direitos e as garantias que você tem. Então, parte novamente de um pressuposto de ignorância. É interessante porque tudo realmente está na Bíblia, né? Se a gente for partir para a parte das leis, a gente vai achar todos os pontos que a gente tem como lei e coerência dentro da Bíblia, ou seja, como uma fonte. E, inclusive, a parte do respeito, de você ser o que você quiser, tá lá, que é o livre-arbítrio. Sim. Então, vejo, agora claro, eu sou contra, é um posicionamento meu, a qualquer tipo de extremismo. Se o extremismo for religioso, se o extremismo for de esquerda, de direita, do que seja. Eu acho que quando você parte para uma visão extrema, você já está dizendo que não quer absorver ou ouvir o que o outro tem a dizer. E aí esse é um posicionamento realmente meu sobre isso. Assim como o tempo inteiro, né, pessoas externas tentando influenciar a visão da igreja sobre o próprio evangelho. Para mim também não faz sentido, né? Existe... A Anitta chegou e falou sobre o temor a Deus, que ela não tinha que ter medo. Tipo, que
que você pra estar falando pra Anitta, igreja? queremos o que você nesse podcast aqui, minha viu? filha, venha. Entendeu? Tipo, como é que você tá se posicionando, falando pra igreja o que a igreja deve ou não acreditar ou defender? Tipo, se Exato. resuma ali a sua galera, entendeu? A sua perspectiva ali fechada. Então, assim como eu não acredito que a gente tem que viver numa teocracia onde as pessoas, de maneira impositiva, têm que amar a Deus, até porque o amor, ele é natural, ele é algo que tem que ser de maneira livre, né? Eu não acredito que a gente também tem que, enquanto igreja, receber cobranças ou críticas ou o que seja de pessoas que não vivem no contexto de igreja. Pessoal, Eu tô aqui cobrando um café, que faz 20 minutos que eu cobrei. A única diferença, eu acho que no outro Tá estúdio o faltando café era mais aqui rápido. na mansão. O café era mais rápido no outro estúdio, viu, bicho? era. Eu já pedi café a 3 pessoas aqui. O Marcos, cadê o café, hein? Eu só tomei água, tá? Só tomei água. Mas aqui. água já tô E fazendo o engraçado é que o pipi. próprio Marcos perguntou, quer café? Eu quero, cadê? Olha, depois bota um pinico aqui debaixo aqui da bancada, que eu já tomei de água aqui, mano, enquanto esse café não chega. Mas, pessoal, estamos aqui com a Amanda Mendonça, @Amanda Mendonca 1. Mendonca 1. Ela, né, este ano, ela tá dentro, né, já trabalhando na gestão pública, né, com a juventude, entregando grandes resultados, né, e cada vez mais se preparando para esse cenário. Mas esse ano especificamente, mano, você tá pleiteando o cargo de deputado federal, Pré-candidata a deputada federal. pré-candidato a deputado federal, né? E aí concorrendo. E dá um cenário, como é que você tá vendo, né, o cenário político, da sua participação ativa agora dentro desse processo político? Quando a gente começou a se posicionar, né, um pouco mais crítico, eu percebi que o cenário político deu um choque, assim, tipo, quem que é essa menina? De onde ela tá vindo e o que que ela é? Ô, menina, você tá falando o quê, menina? O que que ela pensa que é pra ela estar falando assim da gente, né? Você sente essa inquietação entre eles. Chegou o café, bicho, eu tô feliz. Continua, mano. Palmas. E aí, diversas vezes, né, você começa a perceber que há essa... Será que ela vai? Será que ela não vai? E ficou esse burburinho, essa inquietação. E aí eu fiquei pensando, eu refleti muito se realmente essa era a decisão que eu devia tomar, se tinha chegado o meu tempo, como que eu iria, porque obviamente você não tem padrinho político, não tem grandes estruturas, não tem um sobrenome político, você tá tentando ali procurar uma agulha no palheiro, entendeu? Uhum. E aí eu me surpreendi muito, eu tenho me surpreendido, né, graças a Deus, porque eu percebo que a quantidade de voluntários, de pessoas que falam assim, eu tô com você, a minha família, pessoas que ligam, que falam, mandam mensagem pra mim, eu quero fazer sua campanha aqui na minha cidade, eu tipo, que massa, sabe? Aí fala assim, eu já pedi pra minha família toda, viu, votar em você e tal, então assim, são coisas que trazem alegria pro seu coração, de que as pessoas, elas não estão omissas 100%, principalmente a juventude, que é bastante resiliente nesse sentido, né? E eles falam assim, Amanda, a gente tá com você, eu quero estar com você. Açúcar, Obrigada. sem açúcar, como é que você gosta? Um pouquinho de açúcar, pra Tá- adoçar a tá vida, sem né? açúcar esse aqui. Amarga já basta a vida. Chega aí, o açúcar. Ó, açúcar. Obrigada. O que acontece, né? Na quinta-feira, a gente foi gravar um vídeo de pré-campanha. E assim, era uma quinta-feira, 1h da tarde, e aí eu parei, e a gente conseguiu juntar, sei lá, quase 30 jovens, né? Jovens, assim, tinham adultos, crianças também. E aí eu parei e falei assim, como que a gente consegue juntar pessoas numa quinta-feira, 1h da tarde, debaixo de um sol? Se não for por uma esperança, se não for por um sonho, assim, uma vontade de olhar e falar assim, a gente acredita em você. Então, a responsabilidade é grande, sabe? Eu gosto quando a palavra fala, né, que com a medida que você medir, você será medido. E você não ter medo de ser medido com a medida que você mede, porque você não tem algo preso com nada, com ninguém. Exato. E tem somente um sonho. A única coisa que me motiva a estar dentro da política, tá nesse cenário, tá botando minha cara, tá brigando com os outros, né? Tá segurança ligando e falando, você tá precisando de ajuda? Porque eu tô vendo aqui uns vídeos seus na internet, você não tá ameaçada? Não, eu tô debaixo da sombra do Altíssimo, até agora tá tranquilo, né? Em nome de Jesus. Mas assim, então, de você ter o tempo inteiro ali sua vida exposta, rebuscada, tentando procurar alguma coisa, tentar invalidar a sua história de alguma forma, se você não tiver um grande sonho, um grande porquê, aí, meu amigo, mas é aquele negócio, quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Amanda, o que eu desejo pra você é que o seu posicionamento e pensamento não mude depois de eleita. Amém. Que Deus continue a fazer isso com a sua mente, porque eu tenho um pensamento, eu falo muito com os meus colaboradores aqui o seguinte, o poder seduz. Uhum. Eu falo porque eu vim do Vegel, assim como o Carlos Jorge, e não vim de uma família que tinha dinheiro,
Mas aí eu tive que conquistar, lutar, mas meu pai e minha mãe sempre investiram muito na minha educação. Isso eu sempre tive um investimento muito grande. E aí, Obrigada. quando eu me tornei empresário, e aí quando eu comecei a guardar dinheiro, quando eu comecei a ter dinheiro, eu percebi que eu comecei a mudar. Passei por essa fase, sabe assim? O poder começou a realmente me seduzir. Eu acho que todo mundo passa por essa fase. Até que eu entendi que quando eu entendi que eu tinha que ser a mesma pessoa, se eu tivesse com R$0 na minha conta ou R$100.000 na minha conta, eu tenho que ser a mesma pessoa. Foi uma virada de chave, assim. E eu vejo que isso acontece com muitos políticos também, que tem um posicionamento diferenciado. Eu quero, vou fazer, eu vou lutar, vou fazer. E aí quando você tem a máquina na sua mão, você fala, opa, peraí, tem jeitos mais fáceis de resolver ou mais cômodos. Porque eu nem falo de roubo, não, da política, não. Falo a comodidade de você ser um líder, de você ser, de não precisar mais. Porque, tipo assim, eu, inclusive, eu tenho uma visão sobre empresa, Carlos Jorge, que de uns 2 anos pra cá eu penso assim, nenhuma empresa dá certo. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que a empresa quebra, mas eu quero dizer que se a empresa não cresce, ela quebra. Então, dá certo na nossa comodidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, fazer um concurso público, ou a empresa dá certo, quer dizer que a gente estabilizou. Né? Nenhuma empresa dá certo. Aqui, essa empresa não dá certo. A Connect não dá certo. Nenhuma empresa vai dar certo. Se você parar de produzir, vai aparecer um concorrente, o concorrente vai engolir você, você vai quebrar. Sim. Ou você pivota, ou você corre atrás, ou você faz isso. E aí, como não existe essa comodidade, eu vejo que a gente tem que correr muito como empresário, e se a gente se acomodar, a gente quebra. No caso do político, depois que o cara tem um nome lá, depois que o cara tem um sobrenome forte, foi isso que você acabou de dizer, você tem um sobrenome político, então você fica cômodo. E o que eu torço para você e para a galera da nova política aqui, Amém. que vocês continuem realmente com essa visão. Eu queria fazer só um acréscimo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: como que você pode aprender de um homem que é manso e humilde de coração e se transformar em arrogante e prepotente? O meu Deus, que Deus que eu sirvo, ele era dono de tudo. Ele tinha todo o poder, toda a glória, ele era o Senhor. Mas ele abriu mão de tudo isso e se posicionou como um servo. Abriu mão da sua glória, foi semelhante a um homem e como um filho obedeceu a Deus, obedeceu ao Pai até a morte de cruz. E por causa disso, né, Deus o exaltou de maneira soberana, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu aprendo dele que tinha glória, que tinha poder, mas que abriu mão, por não considerar que isso poderia ser mais significativo do que cumprir o seu propósito e a sua vocação. Então, eu acho que muitas coisas na nossa vida nos seduzem, né? Elas podem encher o nosso coração. A gente só não pode perder de vista o nosso modelo. O meu modelo é Cristo. Então, eu guardo meu coração nele. Show de bola. Não tem o melhor jeito do mundo terminar, mano, de fechar isso aqui. Eu já ia dar um corte nela, mas foi... Amanda Mendonça, muito obrigado. Amanda, eu queria só fazer uma pergunta para terminar. Última pergunta. Eu sou um jovem, penso em ser político. O que você me indicaria agora, nesse momento? Estude, se prepare e meta a cara. Pode ir. O caminho tá aberto. Esse é o ponto. Mesmo eles com essa cara. Pode ir. Porque quando você for, outras pessoas vão atrás de você. E eu acho que é isso, né? Desbravar os caminhos para que outras pessoas possam ir. Esse é o ponto. Esse é o meu sonho. Que vários jovens se levantem e falem assim, agora eu quero ser político, eu vou virar a mesa. Vai. É isso aí. E você que tá em casa, pelo amor de Deus, não vote em branco. Estude também. Você que só vai votar, estude, pelo amor de Deus. Não vote em branco, não vote nulo. Tem várias oportunidades aí, tem um monte de gente. A Amanda é uma das oportunidades. Tem várias oportunidades de pessoas boas. Pelo amor de Deus. Então, obrigada. Não... Ele tá fazendo em Libras. A gente ainda não tem condições de investimento em Libras no podcast. Nós vamos ter. Eu vi que tem um quadro ali, né, de Libras. Então, nós temos um colaborador aqui dentro da Connect, que ele é surdo, o Rodrigo. Ele é o cara que mais fala dentro da empresa. Connect é uma empresa da poxa. Sabia que eu fiz um período de engenharia mecatrônica? Ah, que massa. O Rodrigo é engenheiro mecatrônico, inclusive. É? Quando você descer aqui, você pergunta quem é o Rodrigo, vai lá falar com ele. Você duvida, você fala. Eu já assisti vídeo sobre mecatrônica. Ah, tá. Eu fiz um período de mecatrônica. Oi, tamo junto. Top. E eu que só assisti os vídeos. Cada um tem alguma coisa. Já me aventurei um bocado. Pois é, Amanda, muito obrigado. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz. Mais uma vez. A câmera está aberta para você deixar sua mensagem final, deixar seus arrobas, onde a gente pode encontrar a Amanda Mendonça, @AmandaMendonça1. Ele já falou. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham assistido até agora, que tenha sido um momento importante para sua vida, talvez de abrir os olhos, de perceber a política de uma maneira diferente. Eu acho que
Esse é o nosso maior papel, o nosso maior propósito, né? Que vocês se engajem, que vocês enxerguem esperança e que vocês possam ser também mobilizadores dessa nova política que tem poder de transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas, né? Tudo é política, gasolina é política, saúde é política, educação é política, transporte público é política, tudo que você reclama é política. Então a gente precisa parar, sair dessa inércia e entrar no momento do debate e falar assim, a minha voz precisa, deve e vai ser ouvida. Então, para você me encontrar aí nas redes sociais, é só botar lá, @AmandaMendonca1. Tamo junto. Show de bola. Esse foi mais um Potência Podcast. Maravilhoso. Lá vem o trator. No estúdio novo Qualidade agora. nova, tudo de última Top, geração. nós estamos aprendendo a fazer podcast. Até as aqui. paredes de última geração. Tudo é novidade aqui pra gente. A gente vai melhorar cada estante dia. ali é de última geração. Tem um He-Man, tu viu que tem um He-Man na minha estante? Não sei se dá pra ver. A sua convidada é de última geração. A tomada é de última geração. É que não dá pra ver na É imagem. invisível. Véi, a cheia Não de tem aranha furinho. de última geração, irmão. Olha pra Não tem ali. teia de aranha aqui não. Pô, Tem não? Ah, eu Tem não. pensei que tinha. Tá tudo limpinho. Caramba. Pois é, esse foi mais um Potência Podcast. Muito obrigado por você que ficou até aqui com a gente. E até a próxima. Fique com Deus. Tamo junto.